Bueno, aí vamos começar a predicação de hoje, esse domingo, 2 de outubro. Já estamos, né? 2 de outubro, já entramos em outubro. Faltam 3 meses para terminar o ano. Isso, 2, esse já estamos nesse mês. E não quero dizer nada, não é isso, não? Não quero dizer nada. Nós outros quedamos sempre com essa coisa, essa nostalgia, vai terminar o ano, vai começar um outro ano, como se nós outros mesmos fôramos a cambiar devido a isso. Não vamos a cambiar devido a isso. Então, o tema de hoje que vou falar é que a salvação é divina e o cristiano tem que ter a salvação acá, intrínseca, na cabeça. Pastor, e se me porto mal, vou perder a salvação? Se queres crer que perca, creia que perda. Eu não creio que perde. Pero se perde ou não perde, não importa. Pero importa que tenha latente em tu coração, em tu mente, a salvação. Porque se temos latente a salvação em minha mente, eu vou vamos dizer, portar-me bem, não? Eu vou a ser as coisas segundo o que Deus quer. Abram suas Bíblias em Marcos. Não sei, a minha está cá em Mateus, porque eu estava sendo no estúdio aí de Mateus. Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10. Aí o Evangelho de Marcos foi o Evangelho escrito assim, mais rápido, não? Mais conciso. É como se fora um resumo igual, não? O próprio escritor de Juan escrevendo o Evangelho, ele diz que não dava para dizer, não dava para escrever, não havia nesse então livro no mundo para escrever todos os hechos de Jesus. E mirar que o ministério de Jesus foi curtito, não? Aproximadamente 3 anos, esse foi o ministério de Jesus, não? Como sabe disso, pastor? Porque o pastor sabe todo, não? Não é porque sei tudo. É porque, biblicamente, vamos contando as Páscoas, não? Que estão escritos aí que Jesus celebrou uma Páscoa, e outra Páscoa e outra. E justo ele morreu em uma Páscoa também. Então, vocês, contando aí esse tempo, nós outros nos damos conta que mais ou menos foi uns 3 anos o ministério dele. E também sabemos disso de acordo com livros históricos, não? Que habla realmente da história. Que não são livros cristianos, pero que habla da história cristiana. Na verdade, nem da história cristiana em si, também da história cristiana habla, pero da história do cristianismo, não? Ou do judaísmo, não? Como aí o irmão Josefo, se é que pode chamar de irmão, não sei se ele se converteu, não? Ele foi um historiador judio. Bueno, Evangelho de São Marcos, capítulo número 10, se todos encontraram, a partir do versículo número 23, diz assim, vou ler um par de versículos nomás. Então, Jesus, mirando ao redor, dijo a seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se assombraram de suas palavras, pero Jesus respondendo, volvió a dizer-lhes, hijos, quão difícil les es entrar no reino de Deus a los que confiam em las riquezas. Mais fácil é passar um camejo por el ojo de uma aguja que entrar um rico no reino de Deus. Eles se assombraram aún mais, dizendo entre si, quem, pois, poderá ser salvo? Então, Jesus, mirando-los, dijo, para os homens é impossível, mas para Deus não. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. E acá está um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, não? Eu não ia começar por isso, mas já me chama a atenção. E tenho que dizer-lhes, Marcos 10. 10 a partir do 26. Perdão, 23. 26 li a partir do 23, não? 23. Esse é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, não? Lejamos novamente? Mira o que diz. Para os homens é impossível, pero para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, mas para Deus não, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Está se referindo a que aí? A que se refere? Justamente, trazendo o quê? Salvação, era só essa palavrita.
dijiste todo, tá bem? É isso. Justamente. La salvação, justamente. Está se referindo à salvação, queda claro, não? No texto que está se referindo à salvação. E nós outros usamos esse versículo para as pabadas que hacemos no dia a dia, não? Cometemos uma pabada, torpeza, não queremos as consequências de nosso erro, de nosso pecado, e dizemos, não, Deus me vai ajudar, para Deus tudo é possível. Claro, pero está se falando acá da salvação. Não está dizendo que vai cair uma plata em tu conta e vós não tem plata. Não, pero por la fé eu vou mandar o tarretaço acá e vou comprar. Não lo haga que vai quedar mal, não? Não, pero se paga solo, não? Com a inflação se paga solo. Não se paga solo, está todo friamente calculado, não? Os bancos nunca vão perder nada, eles não vão perder. Pode quedar tranquilo. Pero vamos acá. Eu quero falar da salvação, como disse, que a salvação é divina. Agora, por que se assombraram tanto os discípulos? Vê que os discípulos se assombraram e depois diz, a um mais se assombraram. Por que os discípulos se assombraram? Tem ideia, vocês? Por que se assombraram tanto os discípulos? Ou não? Não é impedimento? Claro. Claro, ele impede. É nos mandamentos, sim. Vamos a ler o 19. Se acordam desse passagem? Esse passagem foi assim, de jovem rico. Esse é o passagem de jovem rico. Rico, já estou lendo a parte final. Por isso, sempre, quando predicamos, sempre quando vamos ler um texto bíblico, temos que ubicar-nos dentro do contexto, para poder interpretar bem o texto, porque senão, se eu quito só um par de versículo ou um versículo e crio minha doutrina, não? Como hacen, não? Os hermanitos, às vezes, pentecostal e los bautistas e muitos outros seguem esse dito, não, para Deus tudo é possível. Não está escrito isso na Bíblia, que para Deus tudo é possível, aonde realmente é uma verdade, para Deus tudo é possível. Pero não está falando todo, eu não tenho nafta e vou chegar já sem nafta igual. Por suposto, se Deus quer e tudo mais, isso ocorre, os milagres ocorrem, tá bem? Pero não é para tomar esse versículo de uma maneira irresponsável. Está falando acá de salvação, tá bem? É igual a já em Hechos, capítulo 16, tu e tua casa será salvo. Aí quedamos orando toda a vida por nossa casa e nadie se converte. Não? Que sai depois que mora nós outros, se vão converter, porque o problema era nós outros mesmo, não? Isso ocorre muito no cristianismo, não? Eu já falei com alguns dos irmãos, bueno, que sabe quando vão morar, todos vão estar cá na igreja, não? Porque o problema às vezes somos nós outros, não? Pero isso é parte, isso daí é para predicar outro dia. Eu solamente estou aqui explicando a interpretação bíblica. Jesus ele se encontra com um jovem rico. E qual era a crença deles? No versículo 19 diz assim, os mandamentos sabeis. Jesus responde, não adultereis, não mateis, não hurteis, não diga falso testemunho, não defraudes, honra tu padre e tu madre. Inclusive, Jesus está falando dos mandamentos para com os homens, não? Nem referiu-se aos mandamentos para com Deus. Qual era o mandamento para com Deus? Guardar o sábado. Igual já entendem acá que para o cristianismo nosso, protestante, guardar o sábado o sábado são todos os dias, não foi a Gé, hoje é domingo. Sábado não é um dia, sábado é sempre, não? É ele sempre, são todos os dias. Guardar o sábado, não tomar o nome de Deus em vano, adorar solamente a Deus, não? E amar a Deus por cima de todas as coisas. Esses 4 mandamentos Jesus nem tocou. Jesus estava falando nada mais de uma norma de conduta, uma maneira de conduta com semelhante. Mirá que Jesus isso, não? Ou seja, Jesus barrou muito a vara, porque a salvação, ou seja, é impossível para os homens, por mais que eu ponha a vara alta. E há algumas igrejas, infelizmente, alguns pastores que predicam a salvação por obras. E Jesus diz, não, de maneira nenhuma, a salvação é por fé. Pero quando escuta a predicação do chavão, del tipo, não? Del muchacho, del hombre esse, ele só habla de obras que se não te portar bem, tu vai para o inferno, se passa isso, tu vai para o inferno. Ou seja, então você termina sendo a salvação por obras.
Por suposto que é salvo obra, é salvo tendo que portar-se bem, é salvo... Não? Isso, a parte, eu sempre digo, pela salvação é única exclusivamente por graça, por la obra que Cristo hizo em la cruz. Domingo que vem, que é domingo que vem? Glória a Deus, Santa Cena. Aí tá. E eu vou ver se essa semana compro rugo de uva. Tá vendendo aí? Rugo de uva. É rugo de uva. Deve vender já, não? Acá em Tingolo. Não é que não tenha mais, é que tenho inclusive, pero já, viste, quando passa um mês já queda meio. Jesus, vamos celebrar o quê? La Santa Cena. E la Santa Cena se celebra trazendo à memória uma vez o sacrifício de Cristo. Isso temos que fazer todos os dias. Hoje, à la manhã, na hora, quando sair de cá, vocês vão a comer. Sim ou não? Sim. Já tem aí cara de hambre, alguns? eu já tenho hambre já. Então, vamos a comer. E já celebramos aí. Deveria ser sempre, não? Jesus Cristo disse a ser isso todas as vezes, que serão unidos em memória minha. E temos que dar graça ao Senhor quando vamos a comer e celebrar uma vez mais esse sacrifício dele na cruz. Não? Isso é o entendimento que devemos ter. E Jesus disse isso, não a ele, disse os mandamentos acerca de los homens. E ele respondeu, não, maestro, tudo isto é guardado desde minha juventude. Eu leio esses 2 versículos solamente para ubicarmos em la predicação. O jovem era rico, diz que ele tinha muitas possessões, possuía muita coisa, muitas terras, muitos bens. O chavão era rico. A sociedade daquele então estava dividida entre ricos e pobres, não mais. Não havia classe média, classe trabalhadora, não havia praticamente. Não? Os laborantes eram pobres. Eles ganhavam o que chamava jornal, não? A jornada de trabalho de um dia. Se não trabalharam um dia, não iam comer. Acorde-se que eles tampouco tinham heladeira, não? E a forma de conservar as coisas era bem difícil. Tinha que pescar o pescado e comer no dia, não? Na hora aí, né? Momento. Por suposto, eles tinham granos, não? Aí as uvas passas, não? Algo conservado em la sal e no açúcar para conservar, por suposto que sim. Pero generalmente eles não tinham ingresso, não tinham uma alacena como temos nós outros, que graças a Deus generalmente está llena, não? Quase sempre está llena. E se não está, os irmãos comuniquem que vamos ajudar, não? A igreja está para isso. Pero estou seguro que sim, de cada um de vocês temos para comer e para beber. Isso é maravilhoso. Eles não tinham. E para o povo de Israel, nesse momento, principalmente, não? Que é um pensamento deles, que é um pensamento do evangelho da prosperidade hoje, e é um pensamento do cristianismo em si. Por isso, as igrejas querem adquirir e juntar muitas riquezas. Pero isso é um pensamento judío, do cristianismo, das igrejas, de muitos pastores, do judaísmo. Pero não é de Deus. Não é o pensamento de Jesus. Jesus rompeu esse paradigma, não? Jesus disse ao revés: se você for caminhando e tiver 2 túnicas, que tem que ser, dá uma. Não? Se alguém te pedir algo, vou dar. Não rentei. Pastor, pero que tristeza, temos que dar tudo. Não quero dizer que isso tem que ser um pavo, dar todo. Se querem meu teclado, eu não vou dar meu teclado. Não, eu te lo vendo, não te dou. Pero não quero dizer que temos que dar tudo. O que Jesus está querendo dizer é que nosso coração não deve estar preso aí. Para os judios desse momento, e para os cristianos de hoje, cristianos entre comillas, pongo, que não são cristianos nada, esse maldito evangelho da prosperidade, a riqueza é símbolo de bendição, e nem sempre é. Por suposto, a prosperidade sim é um símbolo de bendição. Pero o que é ser próspero? É ter muita guita? Por que estou falando de isso? Porque isso tem que ver com o contexto do texto, e o texto, à vez, está falando de salvação. A salvação não é por a obra que hago eu, a salvação não é por lo que posseio eu, por lo que pode possuir um dia, por lo que pode conquistar. Que mais os cristianos querem ser? Hoje, há eleições em Brasília, e os cristianos apoiam
um candidato a presidente, que é o atual presidente, que se jurga ser cristiano. Pero de cristiano ele não tem nada, não? De Messias só tem em nome, não? De cristiano ele não tem nada. Não estou falando de contra ele. Estou falando de contra um, então você quer dizer que estou a favor do outro. Não estou a favor de político nenhum. Eu não tenho político nenhum de minha preferência. Pero eu estou falando da falácia e da tristeza do evangelho, do caótico que é esse pensamento que está escrito na Bíblia, que está errado. Jesus acaba de deixar claro que está errado. É o pensamento que eu estou salvo segundo meus recursos. Eu estou salvo se eu possuo riquezas, se eu possuo recursos, eu estou salvo. E os cristãos estão buscando fama, estão buscando status, estão buscando estar em los lugares mais grandes da sociedade. Isso se chama o Evangelho do Reino agora. Depois vocês googleiam aí, é algo satanizado, não? Por isso, em Brasil, estão apoiando tanto o presidente assim. E por meio disso, vamos a implementar o reino de Deus na terra. Mentira, uma falácia, uma mentira. Porque, para implementar o reino de Deus na terra, eu tenho que ter isso acá na cabeça, a salvação. E que a salvação é divina. Se eu sou um verdadeiro cristiano, se eu amo, se eu ajudo, se eu perdono a la gente, se eu amo meu vizinho que por aí é íntia ou sempre há problemas, se eu tento manter a paz, por suposto dentro do que é possível, não? Se há muita moléstia e necessita acionar a justiça, está permitido por Deus acionar a justiça. Não digo que tenhamos que sofrer todo o dano do mundo porque somos cristianos, não. Agora, ao invés de ser cristiano, é um tipo que se para e atua corretamente delante da sociedade, em todos os âmbitos, não? Na parte tanto da justiça, de fazer as coisas corretas, quanto na parte de cumprir as leis. E esse muchacho acá era bueno, porque ele cumpria todas as leis. Não? Ele era rico e era bueno. Pero Jesus, ele diz que tem que ir mais allá. E a crença de ellos, os discípulos como quedaram? Os discípulos se assombraram de suas palavras. Versículo 24 diz acá, não? E depois, né, versículo 26 também diz, eles se assombraram aún mais. Por que tanto assombro? Porque para eles a riqueza, a aristocracia de Israel, que era o Sanedrim, principalmente, o Sanedrim estava composto aí por um grupo de los sacerdotes, não? E outros que faziam parte da aristocracia de Israel, os que tinham mais plata, aqueles que mandavam no povo, não? Que ditavam as regras, as normas, quando biblicamente deveria ser aqueles que mais servissem ao povo, não? Instruyendo ao povo ao caminho ao qual deveria seguir, que eram os sacerdotes. Para isso, Deus havia separado a tribo de Levi e havia instituído o sacerdócio em Arão, que estamos estudando o livro de Hebreus, os sábados, e vemos que já se terminou e tudo mais, pero isso à parte, não, isso daí é para os sábados, o estudo de Hebreus, já estamos terminando, é capítulo 10 de Hebreus. Pero eles não guiavam o povo, não faziam o que tinham que fazer, não guiavam o povo à direção correta, à la vez pior, porque se eu não hago, como tu pode dizer, se eu não hago meu trabalho, meu trabalho não, como é que tu pode dizer? Se eu me caso já está mal, não? Pero se eu ensino algo errado, é pior todavia, não? Se eu como cristiano não exerço minha cidadania cristiana, cidadania celestial, ou seja, não actuo como um cristiano, está mal. E se eu actuo como mundano, pior todavia. Não actuar como cristiano é dizer, às vezes, é quedar imparcial, não? Em las decisões e delante dos problemas. Já está mal, pero é menos pior. Pero se actuo como um mundano, pior todavia, me vai ser. E nesse momento da história era assim. E eles estavam muito certos dentro deles. Isso estava intrínseco em uma pessoa que vivia em Israel, que nascia aí, que a bendição de Deus estava nas riquezas. Como em nosso evangelho de hoje, também isso
Isso que eu estou falando parece uma loucura. Para alguns vão dizer, esse pastor está louco, de onde ele está sacando essa ideia? Não estou sacando em nenhum outro lugar, senão da Bíblia. Uma vez que hacemos um estudo exegético do texto e entendemos o texto realmente, ou seja, aí nem é necessário ser um grande teólogo, ser um grande estúdio. Acá está bem claro que deixa claro que a ideia que eles tinham é que a bendição estava com os ricos, não? E Jesus disse, não, a bendição não está com os ricos. Ao revés, Jesus empeça seu sermão, já no capítulo 5 de Mateus, o sermão del monte, ele diz que bem-aventurados são os pobres. A gente se volveu louca. Digo, esse chavão, não sei, que está passando com esse Jesus? Bem-aventurado os pobres. Qual pobre que é bem-aventurado? Bem-aventurado é triplamente feliz, é muito feliz. Seria um superlativo para... É mais que um superlativo para a língua hebreia, não? É muito feliz. Feliz em todos os âmbitos de nossas vidas. Ou seja, aí, para alguns filósofos, inclusive, a felicidade é um mito, não? E para muitos de los cristianos, o que é ser feliz? Poderíamos quedar falando muito tempo acerca disso, mas eu não quero falar disso em si, só eu quero falar desse pensamento, que é um pensamento ao qual temos, e trazendo para o que quero dizer hoje, esse pensamento, aplicando nessa predicação, não que eu estou saindo do texto, não, ao revés, está no texto, porque o texto está falando de salvação, e se assombraram mais, dizendo, quem, pois, poderá ser salvo? Então, se Jesus tem que dizer a eles, que para os homens é impossível. Jesus nos quer ubicar em tempo e espaço, quer que nossa ficha caiga, e que sepamos que para nós outros é impossível a salvação, pero para Cristo não. E a salvação é algo totalmente divino. É Cristo compadecendo-se de nós outros, mirando o pecador. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E não aceitamos a Jesus. Ele nos aceitou a nós outros. Ele nos abre a porta e diz, veni. Por suposto, pastor, pero nós outros temos que crer, por suposto. Pero essa crença, a fé e o arrependimento, que são os dois requisitos para a salvação, por suposto que também provém de Deus. O arrependimento, quem nos leva ao caminho do arrependimento? É o Espírito Santo, falando nossos corações, e a fé. Como diz Efésios, capítulo 2, Pablo, falando a essa gente de aí, de Efésios, que a salvação, a fé é um dom de Deus. Logo, a salvação também é um dom de Deus. É uma dádiva, um regalo. Eu regalo algo a minha irmã, por quê? Porque eu quero. Não porque já se porta bem. Estou vendo a já de cá, não se está portando bem. Não, pela câmera que está cá, eu la vejo. Não se porta bem. Há um montão de lío. Pero nós outros amamos nossos filhos e regalamos algo igual. Por suposto, não pode chenar o PIB de regalo, senão queda re caprichoso, não queda re mal. Pero isso à parte, isso daí é para outra predicação. Não? Então, se o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Está referindo-se acerca da salvação de Deus em nossas vidas. Então, se tenho isso em mente, se eu empeço o caminho do cristianismo, com isso em mente, que a salvação é divina e que pertence a Deus, que não são por minhas obras, porque ao final esse PIB acá obrava, e creio que melhor que tu e eu. Eu creio que ele era mais crente que eu en el obrar. Eu sou muito mais pecador que esse jovem rico, seguramente, porque Jesus alaga o jovem rico. Ele disse, bem hacéis. Ou seja, não sei se Jesus habla isso comigo às vezes. Às vezes que está sim, mas a maioria das vezes não, porque eu hago muita coisa mala, não hago mal. Pero dijo ao muchacho, bem hacéis, bem has hecho, bem has dicho. Seguia sendo isso, pero te falta algo. Sempre nos falta algo. Porque, como digo, estou tentando me acordar quem, pero depois eu pongo o versículo bíblico aí quando subir a predicação, se querem, ou depois quando terminar, eu agarro o versículo bíblico acá para vocês. Pero, creio que foi Pablo, dijo, a nadie devas nada, sino el amor. Se acordam desse versículo ou não? Se acorda? Se acorda de onde está, não? Claro. A nadie devas nada, sino el amor. Ou seja,
Claro, eu sempre estou em deuda. Eu sempre estou em deuda. Então, você nunca pode estar completo, já que estou em deuda. Então, isso aqui temos que ser nós outros. Nós outros temos que entender que a salvação é divina, é Deus obrando em nossas vidas, e Deus cumprindo em nossas vidas aquilo que nós outros não podemos ser. É Deus indo e reparando todo esse dano que a morte nos trajo, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nem usei a figura del diablo, não, porque para muitos é essa figura mitológica, esse ser com a cola que vem atormentar. E muitos cristianos têm muito medo del diablo, que não deveríamos ter, nenhum medo del diablo. Nós outros temos que temer a Deus solamente. Pero temos que ter isso latente em nossas vidas, a salvação. Porque se eu sou salvo, quando eu vou cometer um erro, eu sou salvo. Cristo já morreu na cruz por mim. Não pode ser isso. Não pode ser o outro. E actuei mal, me di conta que actuei mal. Então, pido perdão a Deus. Por quê? Porque já sou salvo. E Ele é Espírito Santo, que Jesus prometeu que ia caminhar a nosso lado. Quando? Todos os dias, sempre. Ele disse que vou estar com vós outros hasta que se consuma os siglos. E todavia não se consumiu os siglos. Hoje é dia 3, não? Que dia é hoje? 2, não? Porque meu relógio tem que arreglar cá. Tá um. Hoje é dia 2 de outubro. Não se consumiu os siglos. Estamos vivendo acá esse siglo. E Jesus já prometido que estaria com nós outros. E Ele está com nós outros hoje. Então, vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Senhor que essa palavra não saia de nossas vidas, que essa salvação tão divina e tão maravilhosa, podamos desfrutá-la e entendê-la todos os dias, porque uma vez que eu entendo, eu não peco contra Deus, eu busco não pecar, busco viver uma vida melhor, uma vida de santidade, e depois como diz a palavra de Deus, vem por aí andadura, não? Esperamos, e Deus vai nos dando inteligência e sabedoria para manejar todas as circunstâncias de nossas vidas, toda a parte de trabalho, estudo, vida sentimental. Deus nos vai dando inteligência e sabedoria. Vê que eu disse que Deus não te vai arreglando na vida, Ele vai te dando instruções, te vai instruindo. Como? Por meio de sua palavra. Não? Porque se eu digo que Deus está arreglando minha vida, então se Deus está em falta, não? Porque em minha vida há muita coisa para arreglar. Agora, Ele me dá instruções. Agora, eu tenho que pô-las por prática, não? É como eu digo a minha irmã, não haga isso. Já vai Ásia. Bueno, tá bem. Se lastimar, a culpa já não é mais minha. A responsabilidade não é minha. Bueno, vamos orar. Padre, te damos glória. Graças uma vez mais, essa palavra ministrada aos nossos corações, e nesse dia maravilhoso que Tu nos has regalado. Padre, que não saia nas nossas vidas, que podamos entender e profundizar-nos cada dia mais na salvação, e interiorizar cada dia mais essa maravilhosa obra que Tu has dado a nossas vidas, Tu has hecho, Tu has cambiado, como diz Tu palavra, ha cambiado nosso lamento em baile, nos has hecho livre, nos ha bendecido. Quantas coisas Tu has hecho por nós outros, Senhor. Por isso, estamos contentes, como diz Tu Salmos, ó Deus Todo-Poderoso, Tu eres esse Deus fiel, Tu has empeçado essa obra magnífica em nossas vidas. E estamos persuadidos de isso, que Tu não vai parar, mientras não ser esse dia perfeito, agradável. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.